Olá, bom dia para você que me ouve nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para lermos a palavra de Deus, né? Para aprendermos um pouco mais, e eu vou ler hoje 1 Crônicas 25, 2 versículos. O Senhor colocou no meu coração hoje de manhã falar sobre as nossas crianças. A maioria de nós tem filhos, sobrinhos, netos, somos parentes, amigos de alguma criança. E o Senhor trouxe ao meu coração hoje a responsabilidade pelas nossas crianças e a tristeza de ver como as nossas crianças hoje, infelizmente, muitas delas estão sendo educadas, doutrinadas. Isso me entristece, assim como tem entristecido o coração de Deus, né? Porque as nossas crianças, quando nascem, nós nascemos assim, né? Nós nascemos puros, nós nascemos sem pensamentos maus. E nós começamos, desde o nosso nascimento, a colher informações do mundo que nos cerca, dos pais, dos avós, dos tios, né? Então nós começamos a colher essas informações e nós vamos crescendo. Então uma criança, geralmente até os 2 anos de idade, ela não quer nem dormir. São tantas informações chegando a ela, o cérebro dela quer tanto acompanhar essas informações e ela quer tanto crescer que ela às vezes não quer nem dormir, porque tudo ao redor dela é novidade e ela precisa assimilar o maior número de informações que ela consiga e ela precisa crescer. Então, é uma criança, na maioria das vezes, ela é ativa, ela não para, justamente porque ela está crescendo e aprendendo. E aí a pergunta que eu faço hoje para você é: o que nós estamos passando para as nossas crianças? Nós temos visto crianças adultas, como a gente diz, adultecidas desde pequeno. Você vê uma criança hoje em dia que ela não sabe nada da vida, ela não sabe nada de um adulto, de uma vida adulta, do que é uma vida de um adulto. E você vê crianças hoje falando, cantando e dançando e usando o seu corpo de uma maneira que somente um adulto que sabe o que está fazendo deveria fazer ou usar o seu corpo daquela maneira. E você vê uma criança fazendo isso. E o Senhor falou comigo hoje, nesses versículos aqui. 1 Crônicas 25, 5 e 6. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente. Vidente era profeta naquela época, né? Um homem de Deus. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Então aqui, em 1 Crônicas, nós vamos ver genealogia das pessoas que serviam no templo. Quando Salomão construiu o templo, foram designados milhares de pessoas para trabalhar no templo e cada um tinha a sua função no seu dia, eram muitas pessoas por dia. Então, se você for ler aqui, são muitas famílias, são muitas pessoas trabalhando na casa de Deus. E esse versículo aqui, está falando sobre Emã e sobre os filhos dele. Ele servia a Deus e Deus dera a ele, a Emã, 14 filhos e 3 filhas. E aqui diz assim no 6: todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf e Gedutum e Emã. Emã, que servia a Deus, teve a incumbência de continuar servindo a Deus dentro do templo, ao lado do rei, né? E ao lado de Gedutum, e junto com ele os seus 14 filhos e 3 filhas, 17 crianças com ele, 17 adolescentes com ele. Eu não sei a idade deles, mas eram adolescentes, crianças, enfim, eram filhos dele. E aqui diz assim, que era para eles exaltar a corneta, ou seja, que a corneta tivesse o som dela, né, exaltado, louvando a Deus. E aqui diz que eles louvavam a Deus com todo tipo de instrumentos, mas o que me chamou a atenção nesse versículo foi justamente isso. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor. Aí eu deixo a pergunta para você hoje:
que eu sei que você tem filhos, filhas, netos, sobrinhos, a pergunta que eu faço para você nessa manhã: você frequenta uma igreja? Você serve a Deus? Você crê em Deus? E os seus filhos? E aquelas crianças que fazem parte da sua família? Estão hoje no domingo, todos dormindo? Vocês ficaram numa festa ontem até tarde da noite? E essas crianças junto. E hoje todos vocês estão dormindo em pleno domingo, quando milhares de igrejas estão abertas adorando a Deus. Quantos cultos há hoje no domingo pela manhã? A igreja que fazem vários cultos durante os dias, mas a maioria das igrejas fazem pelo menos um culto ou uma escola dominical durante o período da manhã, às 8, às 9, às 10. E o que você está fazendo em casa com as suas crianças? A Emã, é isso mesmo? Emã levava os seus 17 filhos com ele. Ficavam do lado, todos eles estavam ao lado do seu pai, para o canto da casa do Senhor. Você imagina, Emã, com seus 17 filhos ao seu lado, louvando a Deus. Você acha que deveria haver alegria maior para um pai, para uma mãe, do que estar na casa do Senhor com seus filhos à roda, louvando a Deus? Você acha que deveria ter alegria maior para um pai, para uma mãe, do que ele pegar uma Bíblia e chamar os seus filhos e dizer: vamos aprender as histórias da Bíblia? Vamos cantar um canto ao Senhor? Meu querido, minha querida, não deveria numa família ter alegria maior do que reunir os seus filhos para adorar a Deus. Não deveria, repito, ter numa família alegria maior do que servir a Deus junto com seus filhos. Mas, infelizmente, eu já tenho uma idade mais avançada, então eu já passei por 3 gerações. Eu fui criança, fui criada pelos meus pais. Eu tive a minha filha, eu criei a minha filha, que hoje é uma adulta, e hoje eu ainda não tenho netos, mas eu estou como que criando netos, ou seja, eu estou da 3ª geração. Então as crianças para mim hoje em dia são como netos. E o carinho que eu tenho por elas é um carinho que chega a doer, porque eu vejo, eu saio na calçada e eu vejo na rua as nossas crianças ouvindo músicas que nenhum adulto deveria ouvir. Eu não consigo ouvir as músicas que elas ouvem, com as letras horrorosas de apelação sexual, de apologia às drogas e ao crime. Eu ouço essas músicas, me fazem mal. Essas músicas estão no ouvido dessas crianças o dia todo. Elas estão na rua, falando, aprendendo. Como eu fico em casa o dia todo, eu tenho condição de observar as coisas que acontecem. E as crianças, o que acontece com as crianças me deixam triste. Porque eu fico olhando certos pais hoje em dia, eu falo: cadê a preocupação em pegar essa criança, levar para dentro de casa, ler a palavra com ela, para que o pai e a mãe tenham crescimento e a criança junto? Qual é o interesse hoje em dia que nós temos em salvar as nossas crianças do mundo? O mundo inteiro está sendo dominado por Satanás. Creia você ou não creia, pare para observar o mundo. Não fique nas minhas palavras, pare para observar o mundo. Você tem condição de ouvir, de ver. Veja as músicas, veja os programas de televisão, veja as pessoas na rua, veja as roupas das pessoas quase nuas, veja os palavreados, veja a falta de educação nos nossos jovens hoje com relação às pessoas de idade. Comece a observar como está o mundo e você vai ver que eu não estou mentindo, porque está na Bíblia. O mundo jaz no maligno, o mundo está caído no maligno. Satanás opera, impera e dá as ordens no mundo. Essas músicas que seus filhos, que as nossas crianças estão ouvindo, vêm diretamente do inferno. Esses jogos que elas ficam o dia inteiro jogando, e eu escuto da minha casa eles gritando: eu matei, eu morri, é o tempo todo. Eu matei, você morreu, eu morri. É o tempo todo, eu matei, eu morri. É o tempo todo você ouvindo essas crianças com esse tal desse joguinho agora, que eu nem sei o nome, e que existem milhares conectados jogando. E você coloca um celular
um tablet na mão do seu filho e larga o seu filho o dia todo com essas porcarias entrando na mente dele. Sim, são porcarias. Foram feitas no inferno. Foram feitas para acabar com a mentalidade do seu filho. O seu filho tinha que estar com você, aprendendo a ler, a escrever, a gostar de ler. Nós temos crianças hoje, na 4ª série, sem saber ler e escrever. Eu dei aula particular por 10 anos. Eu sei o que é uma criança analfabeta, uma criança querendo aprender a ler e sem a ajuda dos pais. Eu sei o que é o sofrimento de uma criança que não sabe ler. Hoje eu converso com pessoas que dão aulas particulares e isso me entristece de ver que uma criança na 4ª série não consegue ler e escrever. Aonde estão os pais dessas crianças, os tios dessas crianças que colocam um aparelho eletrônico na mão dessas crianças e deixam elas à mercê de Satanás o dia todo? O que entra na mente dessas crianças? Parem, vocês adultos, parem um pouco e ouçam essas músicas. Aliás, infelizmente, eu vejo pais e mães ouvindo músicas desse tipo junto com os filhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu preciso terminar esse vídeo agora, porque dentro de mim eu tenho uma ira de ver o que estão deixando que as pessoas façam com as nossas crianças. Eu tenho ira de ver o que os pais estão deixando que façam com as nossas crianças. Eu fico irada dentro de mim, no sentido assim, eu sei o que o diabo está fazendo. Eu sei como é o mundo espiritual. Eu sei o que Satanás está fazendo com as nossas crianças, porque se ele pegar uma criança hoje e fizer a cabecinha dela, ele ganhou um adulto. Ele ganhou um adulto marginal, ele ganhou um adulto estuprador, ele ganhou um adulto pedófilo, ele ganhou um adulto prostituto, prostituta, ele ganhou um adulto que vai viver à margem da sociedade. É isso que o diabo quer com as nossas crianças. Acorda, Brasil! Acorda, mundo! Acorda, você que me ouve nesse momento! Dê valor às minhas palavras, porque eu não estou aqui à toa falando com você. Salvem os seus filhos, salvem as nossas crianças, tire os seus filhos da rua, tire o celular da mão deles, tire o tablet, tire o computador do quarto, salve os seus filhos, para que você no futuro não chore como há milhares de pais e mães chorando com os filhos hoje, crianças se suicidando. Isso é impossível, isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pais, avós e tios, que estamos alheios ao que está acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, que o Senhor salve as nossas crianças. Em nome de Jesus, a minha oração nesse dia, e que você ore junto comigo e dê um novo rumo à sua vida, em nome de Jesus. Tudo que eu falei foi porque eu amo você, mas principalmente eu amo os seus filhos, netos e sobrinhos. Que o Senhor abençoe você hoje.